Estou gravando. Oi, o nosso grupo composto pela Giovana Goulart, Isabela Freitas, eu, Mariana Fagundes e William Santos vamos apresentar os dois exercícios, puxada frontal e puxada dorsal. O professor dessa disciplina é o Dr. Ronei Silveira Pinto. Na puxada frontal com polia alta, os movimentos articulares na fase concêntrica são adução de ombro, flexão de cotovelos, rotação inferior e retração das escápulas. Na fase excêntrica, acontece a abdução de ombros, extensão de cotovelos, rotação superior e protusão de escápulas. Todos os músculos envolvidos nesse exercício são o redondo maior, peitoral maior, latíssimo do dorso, deltoide clavicular, bíceps braquial, elevadores da escápula, romboides e peitoral menor. Lembrando que, dentre esses músculos envolvidos, os principais músculos envolvidos naquele movimento são o latíssimo do dorso, o redondo maior e o peitoral maior. Agora, falando das articulações e tendências. O ombro, ele vai ter uma tendência de abdução, rotação externa e flexão. Vão ser as tendências que a barra vão estar lá puxando o braço dele para cima, vão estar realizando aqui uma tendência de abdução, uma tendência de rotação externa e uma tendência também de flexão ali de ombro. Contra a tendência, os principais músculos envolvidos são redondo maior, peitoral maior e latíssimo do dorso. Deltoide clavicular, redondo maior, subescapular e latíssimo do dorso, deltoide clavicular e peitoral maior. Os principais, né, dentre esses, são o latíssimo do dorso, o redondo maior e o peitoral maior. O cotovelo ele vai ter uma tendência de extensão, contra essa tendência vai ter o bíceps braquial, e na cintura escapular a gente vai ter uma tendência de protusão, rotação superior e elevação. Contra essa tendência, os músculos vão ser os romboides, o trapézio transverso, os levantadores da escápula, o romboides e peitoral menor, trapézio ascendente e o peitoral menor. Os principais são o trapézio transcendente e os romboides. Então, a gente, olhando vídeos e lendo artigos, surgiu algumas dúvidas sobre a eficiência da pegada da puxada frontal. Então, nós decidimos trazer um artigo para tirar essa dúvida, que é abertura da pegada e atividade eletromiográfica. Qual a diferença? Que foi um estudo realizado por Andersen e colaboradores em 2018, que revelou que a atividade eletromiográfica é similar de todos os músculos para as três pegadas, que é a pegada aberta, a pegada média e a pegada fechada. Mas tá, e aí? O que eu, profissional de educação física, tenho que saber com isso? Diante dessa ativação eletromiográfica similar dos músculos analisados nessas três formas de execução, o profissional de educação física pode selecionar a forma no qual o aluno se sente mais à vontade para realizar o exercício. Porém, um ponto importante a se raciocinar é que o latíssimo do dorso teve uma atividade eletromiográfica um pouco maior na fase excêntrica, quando realizou um afastamento maior do que a largura do ombro. Portanto, nesse exercício, como o objetivo principal é trabalhar o latíssimo do dorso na fase excêntrica, que é um momento importante do exercício, seria interessante o profissional orientar o afastamento da pegada aberta, no qual trabalha mais esse músculo. E como é que a gente sabe que está tendo a pegada aberta? Então, é importante observar que no momento que o braço está paralelo ao chão, o ângulo que se forma do braço com o antebraço é de 90 graus. Então, essa é uma dica para quem o profissional quer trabalhar com a pegada aberta, que tem uma ativação eletromiográfica um pouco maior. Então, em relação aos erros comuns da puxada frontal, né? Aqui a gente tem duas imagens, dois videozinhos que ilustram, né, bem, dois erros comuns. O da esquerda, onde ele faz uma extensão do tronco exagerada no movimento ali, e ele faz um movimento mais curto do braço, e mudando o ângulo que está descendo ali o cotovelo quando ele puxa a barra. Então, isso faz com que ele esteja reduzindo a amplitude do movimento e não trabalhando o músculo da forma ideal. Na direita ali, a gente tem um movimento exagerado. Quando ele puxa a barra, ele atira o tronco dele junto para trás, fazendo uma extensão de tronco e voltando todo o tronco dele junto
fazendo um movimento como se fosse um pêndulo, né? Isso tá errado também, porque ele não tá conseguindo estabilizar o tronco, enfim, e tá se atirando quando ele faz o movimento. Isso é uma falta de técnica, ou a carga tá muito pesada, e aí ele faz um esforço exacerbado, que ele precisa usar o tronco para compensar o movimento, e retorna com muita velocidade, sem controle daquela carga que ele está puxando. Outros erros comuns também, né, que eu já comentei, é puxar a barra de forma muito rápida, também uma falta de ajuste adequado do equipamento, né, e do aluno sentado, porque daí ele não vai estar com a perna bem presa e ele acaba elevando o quadril toda vez que ele sobe, né, sem controle. Então, o ideal é ajustar o equipamento e que ele consiga estabilizar, então, ali o quadril ficar bem presinho, né? Outro erro comum é fazer uma rotação interna que não é desejada, é involuntária, né? Do ombro. Então, rota o húmero para dentro e nesse movimento de rotar diversas vezes, enquanto está fazendo a puxada, acaba por comprimir o tendão do músculo supraespinal que passa aqui embaixo da escápula e do acrômio, enfim, e fica dando várias tensões, né? Então, as pessoas geralmente, quando sentem dor ali na região do ombro executando o movimento, é porque elas estão executando essa rotação interna indesejada. Geralmente, elas não têm consciência de que elas estão fazendo. E uma forma de ajudar o aluno, então, seria que ele fizesse essa pegada na barra com o dedão acompanhando os outros dedos. E isso, inconscientemente, ajuda ele a não rotar internamente, né? E podendo reduzir, então, esse desconforto e uma possível lesão por atrito repetido do tendão. Isso vai conseguindo, então, que ele consiga fazer uma rotação externa, achando uma posição estável do ombro. Outro problema também comum é não saber a amplitude da pegada, pegar muito aberto, né? Causando, então, uma instabilidade na articulação, porque vai dificultar, assim, a alavanca dele conseguir fazer o movimento da puxada mesmo, porque a mão vai estar muito distante, né? E vai pressionar, então, por causa do ângulo que fica, a cápsula articular, podendo causar lesões também. E também arredondamento, né? Protusão dos ombros, aquela curvatura das costas à frente, dando uma leve flexionada, reunindo assim o peito, ficando curvadinho. Pode ser um sinal de que ele está fazendo essa pegada muito aberta ou compensando de alguma forma. Então, a forma correta, então, de se posicionar na puxada seria ficar com o tronco estável, o peito aberto, o tronco levemente inclinado para trás, puxar a barra sem que ela toque no peito, né? Não soltar tudo sem controle e deixar que a barra te leve junto. Também não grudar os ombros na orelha fazendo um movimento exagerado, né? Deixando a barra subir demais. Fazer um movimento com calma, com controle. Não travar as escápulas atrás na puxada, de forma a fazer uma hiper abdução horizontal. E respirar sempre, né? Porque às vezes a pessoa tentando compensar o movimento, não se concentrando corretamente, ou quando a carga está muito elevada, ela acaba fazendo uma apneia como uma forma de fazer o movimento de uma forma facilitada. Então, lembrar o aluno de respirar e executar o movimento numa velocidade constante em todas as repetições, para não fazer uma repetição muito mais devagar e a outra muito rápida e descompensar isso. Puxada frontal versus a puxada na barra. Escolhemos trazer a barra fixa porque os músculos e as tendências envolvidas são as mesmas. A única diferença que vai acontecer vai ser na ativação dos músculos. Assim, o músculo mais significativo de ativação que vai mostrar essa diferença é o peitoral maior esternocostal, porque esse exercício ativa mais os adutores de ombro. Já os músculos latíssimo do dorso, braquioradial e bíceps braquial não mostram diferenças significativas. O exercício da barra é uma progressão da puxada. Pode passar. Nesse vídeo, a gente olha o músculo latíssimo do dorso para o aluno. Além disso, também é importante, quando o aluno estiver realizando a barra, a gente diga para ele prestar mais atenção na musculatura do ombro e no movimento que faz. Então, agora a gente vai falar sobre a puxada dorsal.
Nela, os movimentos articulares são, na fase concêntrica, a adução dos ombros, flexão dos cotovelos, rotação inferior e retração das escápulas e a extensão cervical. Na fase excêntrica, a abdução dos ombros, extensão de cotovelos, rotação superior e protusão de escápulas e a flexão cervical. Os músculos envolvidos na puxada dorsal são os mesmos da puxada frontal, mas mesmo assim eu vou reforçar lendo eles de novo. São o redondo maior, o peitoral maior, o latíssimo do dorso, o deltoide clavicular, o bíceps braquial, o elevadores de escápula, os romboides e o peitoral menor. Como tendências articulares, a gente tem no ombro uma abdução, rotação externa e uma flexão. No cotovelo, a gente tem uma extensão. E na cintura escapular, uma protusão, rotação superior e elevação como tendências ali contra o movimento. As musculaturas envolvidas nessas tendências articulares são as mesmas da puxada frontal. Então, eu não vou estar me repetindo. A única diferença é que ele vai estar realizando o exercício com essa rotação externa ali mais acentuada e depois aquela flexão ali de tronco, aquela hiperlordose ali na cervical para a puxada da barra, né? Então, é importante, quando a gente fala da puxada dorsal, atentar para o potencial lesivo que ela pode trazer. Geralmente traz, que ao ser executada, geralmente é um movimento que a gente não faz no dia a dia, né? Porque fica lá com o tronco flexionado, a cabeça, enfim, a região cervical ali bem exposta. Geralmente as pessoas fazem com pouca técnica. O movimento é feito de forma muito rápida e balística, assim, com descuido, né? E levando a barra em direção à região cervical, que é uma região sensível, possibilitando uma lesão no processo espinhoso da região cervical por descuido. Além de que fazer a puxada atrás, né, a puxada dorsal, ela causa estresse do ombro, tanto quanto aquele erro da rotação interna do ombro, né? Porque por estar com o tronco inclinado para frente e o ombro também já protusionado, em protusão para frente, vai causar, então, o estresse ali também no tendão supraespinal por compressão do tendão, né? Então, os artigos que a gente encontrou mostraram que a puxada pela frente acaba por ser mais segura e tão eficiente quanto a dorsal, né, em relação aos músculos. E eles recomendam, então, que os instrutores substituam a puxada dorsal pela frontal, porque ela traz os mesmos benefícios, ela é tão eficiente quanto e é mais segura, e também pode ser executada com mais técnica, né, e sem o risco também de estar ali com o processo espinhoso da cervical numa situação complicada. Comparando as duas pegadas, uma pegada mais fechada com uma pegada média, uma pegada talvez um pouco mais aberta. Na pegada aberta, o grande dorsal, que eles chamam, é um artigo ali de 94, 96, mas ele está se referindo ao latíssimo do dorso, e o redondo maior, eles vão fazer uma adução ali de ombro, no plano frontal. Porém, quando realizado a pegada mais fechada, esse movimento que antes era realizado apenas no plano frontal, ele passa a ser realizado no plano frontal e no plano sagital. Que diferença que isso traz? Traz que, com a pegada aberta, a gente tem mais distância de movimento articular. O que isso traz? Traz um ganho de amplitude de 50% no ombro, na articulação glenohumeral, e de 15% na articulação do cotovelo, quando o exercício realizado quando comparado a pegada fechada com uma pegada mais aberta. Então, com a pegada mais aberta, a gente consegue um pouco mais de amplitude. Então, o grupo gostaria de concluir que as puxadas frontal e a puxada dorsal são semelhantes no termo de musculatura envolvida. É importante também relembrar do potencial lesivo da puxada dorsal, como também do exercício da barra fixa ser uma progressão da puxada frontal. Nós agradecemos toda a atenção recebida e desejamos uma ótima semana para quem está assistindo. Obrigada!